Com certeza, esses sons chamaram a sua atenção. Som de alegria, som de felicidade. O riso pode ser natural, pode ser provocado, pode vir de uma lembrança, um pensamento ou uma piada que se escuta. Mas uma coisa é certa, apesar de nem todo mundo rir com frequência, todo mundo sabe sorrir. Sorrir, ele é um comportamento inato. Então, todo mundo nasce sabendo sorrir, sabendo rir, né? Um bebê na 4ª semana de vida já é capaz de sorrir. Mais ou menos lá pelo 4º, 5º mês de vida, ele consegue gargalhar, ele consegue dar risada. É que com o tempo, a gente vai inibindo essa capacidade inata que a gente tem. O sorrir também, né, não é só mostrar os dentes, sorrir também é ter bom humor, né? Cultivar bom humor, cultivar um senso de humor saudável sobre si mesmo também é uma tarefa difícil, né? Todo mundo sabe sorrir, todo mundo nasce sabendo. É que às vezes as experiências da vida tiram o nosso sorriso, né? Mas a gente sempre pode resgatar isso de alguma forma. Não ajuda a espantar os problemas, né? Não ajuda a pagar as contas, né? Mas ajuda a enfrentar isso melhor, né? Ajuda a enfrentar o dia a dia de forma melhor, assim. Então, é uma situação, é uma coisa bacana, assim, né? O riso, ele se acaba trazendo coisas boas para perto de você, pessoas mais bem-humoradas, mais dispostas, assim, né? A própria pessoa fica mais disposta também, né? O primeiro a rir na Bíblia foi exatamente aquele personagem que as três religiões monoteístas, né? Tanto o judaísmo quanto o cristianismo ou o islamismo consideram o pai da fé, que é Abraão. O livro do Gênesis relata o quê? Deus queria estabelecer uma aliança com Abraão e o sinal dessa aliança é que ele tinha que ter um filho. Só que o Abraão tinha 99 anos e a mulher dele, Sara, tinha 91, né? E nunca tinha tido filhos. Tá? Depois que ele escutou tal anúncio na voz de Deus, né? O Gênesis relata isso, né? Abraão caiu com o rosto por terra e pôs-se a rir, e o prometido sinal divino, o sinal de Deus, aparece quando Abraão completa 100 anos. Nasce Isaac, que traz o riso intrínseco no seu próprio nome, porque, como a gente sabe, Isaac é a forma abreviada de Ish-El, que Deus sorria, né? Que é sorriso, que é riso. O fato da gente rir produz neurotransmissores que ajudam a gente a ter uma maior sensação de bem-estar. Então, produz serotonina, produz dopamina, produz endorfina, que já promove uma sensação de alívio, de bem-estar, né? Além disso, diminui a produção de cortisol. O cortisol é o principal hormônio relacionado com situações de estresse. Então, rir reduz o cortisol, faz com que a gente preserve a saúde cardiovascular, a gente consegue sentir menos dor quando a gente sorri. Tem uma cascata assim, de benefícios do ato de sorrir. A medicina a gente não consegue ter uma compreensão muito clara de como é que a gente intervém nesses mecanismos, mas tem vários trabalhos observacionais mostrando isso, né? Assim, a pessoa está mais bem-humorada, a pessoa está mais feliz, ela até de ter resultados melhores, até assim, em cirurgias, por exemplo, vai fazer uma cirurgia e está mais feliz para ir para a cirurgia, acaba tendo um desfecho melhor, assim, né? Como é que explica isso? Difícil de explicar, né? Assim, do ponto de vista objetivo, né? Como é que isso vai afetar a mão do cirurgião, né? Claro que o raciocínio não é esse, né? O raciocínio provavelmente a pessoa está liberando menos corticóide, está menos estressada, isso acaba reduzindo um pouco a chance de infecção e outras coisas. E isso acaba dando um desfecho melhor, né? Sorrir é uma forma tanto de promoção de saúde mental como de expressão de uma boa saúde mental. Além de ser uma técnica, né, que ajuda, de repente, a ressignificar algumas experiências difíceis, ajudar a lidar com algumas adversidades, diminuir o peso das coisas, né? A gente deixa de enxergar as coisas como algo tão sério, como algo tão difícil. O fato da gente também ter uma boa saúde mental também ajuda a gente a sorrir mais. Eu, particularmente, eu fico um pouco de dúvida o que vem primeiro, né? Se é a pessoa que está bem, que ri muito,
ou se a risada é que faz a pessoa ficar bem, né? Possivelmente uma coisa leva a outra, né? Não tem dúvida que a pessoa que consegue rir mais, consegue deixar esse tipo de reação acontecer, ela acaba tendo uma qualidade de vida melhor, né? O sorrir, ele é importante não só para a gente enquanto indivíduo, ele também é importante para as nossas relações interpessoais. Quando a gente sorri mais, a gente constrói relações melhores. E isso também ajuda muito na promoção da saúde. Eu também tô emocionado de te ver, cara. Faz quanto tempo que a gente não se vê? Não depende de muita coisa, né? Depende da nossa disposição interna para rir. E segundo, de algum estímulo, de alguma situação que ajude a gente a engatar isso. Tem os teóricos da terapia do riso, né? Então, que eles apostam nisso como uma terapia complementar a outros tratamentos de saúde. Ensinam técnicas para a gente começar a rir espontaneamente, né? Para a gente poder fazer uso disso. Tem técnicas que são de revisão biográfica da alegria, de você, por exemplo, se lembrar espontaneamente de situações engraçadas para ver se isso te alivia o espírito, torna o sorriso mais fácil. Envolve sempre assim, buscar um estímulo que te ajude a sorrir mais, então ver filmes, assistir o show de stand-up, ler piadas também é algo muito interessante. É um remédio bom, barato, sempre disponível, né? E que pode trazer muitos ganhos para a nossa saúde. Uma vez a gente recebeu um e-mail, né? A pessoa falando assim, olha, vocês não têm noção do tanto que vocês me ajudaram, né? Eu faço terapia, né? Eu tinha sobrepeso e tudo e tal, tava com crise de pânico. E, enfim, meu terapeuta, né, com tudo que a gente vem trabalhando, hoje eu já perdi não sei quantos quilos, e vocês não sabem, mas vocês fizeram parte do meu tratamento. Eu sempre lembro de quando o Caceta estava no ar, das pessoas que vinham me agradecer porque passaram um período hospitalizadas e, de repente, o Caceta era o único momento de alegria entre um medicamento e outro, um procedimento cirúrgico e tal, sabe? A convalescência. Então, alguns amigos, pessoas que até se tornaram amigas depois e tal, mas pessoas que falavam que assim que a terça-feira à noite, a hora que ligava a televisão lá, era a hora de relaxar e curtir um pouco, esquecer aquela dor, aquele problema, né? A gente tinha um espetáculo autoral, inédito, né? E aí a gente apresentava, acabava o show, a gente quase que ficava no palco cumprimentando as pessoas. Veio uma senhorinha, pegou na minha mão, assim, olhou nos meus olhos e ela falou, olha, obrigada. Fazia anos que eu não ria tanto. Então imagina você escutar de uma pessoa que você fez ela rir como há anos ela não ria. Nossa, assim, na hora arrepiei inteira, assim, eu falei, meu Deus, já valeu tudo, entendeu? Tipo assim, você fazer ainda mais uma senhorinha, né? Pra imaginar que, caramba, essa senhorinha, há anos que ela não ria tanto. Então, assim, aquilo ali, tipo, caramba, é isso que eu quero pra minha vida. Eu quero fazer as pessoas rirem como há anos elas não riem, né? Cada sociedade tem uma forma de rir e produz esse código, né? A piada é um código cultural, né? O que nós estudamos são esses códigos. Por que eles são importantes para o intérprete, para nós, né? Para entender uma sociedade? Eles são importantes exatamente porque a sociedade considera aquilo como secundário. É mera diversão. Olha, eu estou brincando, tá? Não, ali tem coisa. Ali tem coisa. A piada, o humor cria significados, né? E cada sociedade tem a sua criação. O humor é uma forma de encarar a vida e a realidade a partir do seu avesso, a partir do que não funciona bem, a partir do que está errado. E o humor pode assumir várias formas. Pode ser uma caricatura, e se uma pessoa, por exemplo, tem o nariz protuberante, o artista desenha com o nariz enorme. E se a orelha, faz com orelhas enormes. E se a dentuça, faz com os dentes muito abertos. Isso é feito, em geral, para provocar o riso e pode ser uma brincadeira inocente. Mas o humor adquire uma dimensão muito maior
quando você pensa na política, quando você pensa na televisão. Aliás, é enorme a popularidade que tem os programas de humor. Atualmente, o fenômeno que ocorre é que você não precisa mais estar numa grande emissora ou estar numa estação de rádio, enfim, você não precisa estar não precisa estar vinculado a nenhuma grande mídia para poder se expressar e para poder, inclusive, atingir uma parcela da população, né? Então, os memes, eles são anônimos, né? Você não sabe nem de onde veio, quem que criou, enfim, como é que aquilo veio parar no teu celular, né? Então, isso é muito incrível e você vê como é rápido, né? O humor, na verdade, é um processo que nós usamos muitas vezes, ou individual ou socialmente, para resolução de conflitos. Quando há conflitos insolúveis, que o nosso cérebro, por exemplo, não consegue conciliar e harmonizar duas ideias conflitantes, ele acha engraçado, ele ri. O humor, ele é incrível para passar mensagens poderosas, porque ele comunica de uma forma muito única e de uma perspectiva muito original. Você convida o público a olhar as coisas de uma ótica que talvez ele nunca tinha parado para ver. É um olhar criativo, né? Então, nesse sentido, você consegue sim pegar um tema polêmico, né, uma mensagem poderosa e você mostrar, olha, você já olhou dessa ótica? Vem a comédia de uma maneira despretensiosa, que a pessoa se relaxa, né? A pessoa relaxa, fala, deixa eu curtir esse momento. E no momento que ela tá super curtindo, que ela tá aberta a ouvir tudo que você tá falando, você vem com mensagens importantes. Então, sem dúvida, é uma maneira muito legal de conscientizar as pessoas, de levantar esse olhar crítico sobre as coisas, porque é quando a gente consegue baixar a guarda de pessoas que geralmente não baixam a guarda para ouvir. O humor não tem limite. Quem tem um limite é um humorista, entendeu? O humor, ele é uma arte, é como a ciência. A ciência, ela descobre tanto, ela serve tanto para você descobrir uma vacina para Covid, como também elementos para você criar uma bomba atômica, entendeu? Isso tudo vem da ciência. O humor também, sabe? Aí depende da pessoa, o que ela quer fazer, como ela quer se expressar, o que ela quer marcar, enfim, ressaltar, do que ela quer que as pessoas riam, né? Então aí eu acho que cabe ao humorista definir se ele vai enfrentar as coisas, se ele vai recuar, se ele acha mais interessante não tocar naquele assunto, ou se vai botar o dedo na ferida, enfim, eu acho que cabe ao humorista realmente. É o conjunto, é o contexto, é onde você está se comunicando, com quem você está se comunicando, com que objetivo que tem, né, aquilo ali. Então, é óbvio que se você for pagar, você sai da sua casa, você comprou ingresso, você conscientemente está entrando ali num show de uma pessoa específica, ali você está entrando na proposta daquele comediante, você que está entrando no mundo dele ali, né? Tipo assim. Então, aí que entra muito essa polêmica de, mas e aí? É liberdade de expressão, não é? O show é licença poética, entendeu? Então, é aí que entra a polêmica. Mas eu acho que aonde a pessoa vai ter a maior liberdade, sem dúvida nenhuma, é no seu próprio show. Hoje em dia ainda tem essa vantagem, você consegue conhecer a linha do comediante pela internet, pelo YouTube, pelos shows gravados dele. Então, ainda tem dessa, né? Eu acho que a democracia tem que se defender, mas fora essa defesa dos valores fundamentais, o panorama tem que ser da maior liberdade, principalmente liberdade de palavra, liberdade artística, da gente poder discutir o que quiser, fazer cinema, fazer televisão, escrever com a mais ampla liberdade. E quem garante essa liberdade é a Constituição e é o Supremo. O que é liberdade de expressão? É o direito que cada um tem. Primeiro, eu diria, a primeira coisa, liberdade de opinião. Cada um pode pensar
o que quiser. Aí vem a liberdade de expressão do pensamento. O que você pensa, você pode exprimir. Ninguém pode te recriminar por exprimir o que você pensa, a menos que seja um propósito criminoso. Uma apologia de fato criminoso, dizer vamos atacar uma pessoa, vamos linchar, aí você está cometendo um crime, é outra situação. Eu acho que a principal consequência é uma rejeição por uma parte da população. Segundo, ele pode ser atacado. Conforme o tipo de brincadeira, ele pode ter que pagar um dano moral. E ainda, dependendo do tipo de piada, ele pode responder criminalmente por injúria, difamação, enfim, existe uma série de disciplinas que permitem você revidar. O ideal é que nem precisa haver revide, que essa piada caia no vazio, mas sem que a gente tenha que censurar nada, só criticar com o uso do melhor instrumento de que nós dispomos, que é a inteligência. Em 2010, uma regra que proibia a sátira a políticos no rádio e na TV durante a campanha eleitoral provocou protestos de humoristas e chegou ao Supremo Tribunal Federal. A ação direta de inconstitucionalidade 4451 pedia a suspensão de dispositivos da Lei das Eleições que atingiam diretamente os programas de humor. Por liminar, os dispositivos questionados foram suspensos. E em 2018, por unanimidade, foram declarados inconstitucionais. O Supremo se aliou totalmente a favor do humor, entendendo, inclusive, os ministros, foi uma sessão intensa, e o ministro Peluso, na época, dizia assim, é uma piada querer limitar o humor, né? E vários ministros até brincaram com o tema e chegaram à conclusão, aliás, com base em coisa científica, inclusive, de que o humor na política é cotidiano e que você tem que brincar mesmo com as coisas que ninguém pode impedir, que seria uma forma inadmissível de censura. Começa se calando a arte, depois estilhaça-se o que arte não é. Não há qualquer sentido democrático ou libertador, a meu ver, nas normas impugnadas, o que as torna incompatíveis com o que se tem no sistema constitucional brasileiro. As pessoas tendem muito a perguntar como era o humor antigamente, como é hoje, como se só existissem duas épocas. Na verdade, o humor está sempre em transformação. O humor, ele é um reflexo da época. Ele reflete o espírito da sociedade, o comportamento daquele momento e até a conjuntura, né? Você tem como ser muito criativo, com respeito, com ética, passando mensagens importantes. Então, assim, nesse sentido que mudou. Mudou porque as pessoas mudaram, evoluíram, né? As pessoas evoluíram. Então, o nosso humor tem que evoluir junto, porque a gente quer fazer as pessoas gargalharem e as pessoas se sentirem bem, né? O único caso de que existe uma lei federal que proíbe fazer piadas no mundo todo, que eu conheço, é uma lei federal norte-americana que proíbe que quando você é interrogado na alfândega, você não pode falar nada engraçado. Lembrem-se, décadas atrás, que 2 estudantes brasileiros perguntaram para eles o que eles estavam levando. Eles falaram, nós estamos levando uma bomba, era uma bomba de surfista. Tá? Deu um quiprocó terrível, eles ficaram vários dias lá parados. Tá? Então, é o único caso que eu conheço que piada é proibida por lei. Tem um caso que ela era proibida mesmo, que é o caso da Rússia na época do Stalin. Era não só proibido você criar, como você contar piadas. Tá? Tem até anedota sobre anedota dessa época, né? Um juiz está olhando lá um processo e está rindo, né? Rindo bastante. Tá? Aí chega um outro juiz soviético e pergunta para ele, me diz aí, por que você está rindo? Né? Ele diz, eu não posso dizer por que eu estou rindo, né? Porque eu acabei de condenar um indivíduo por contar essa piada para 30 anos na Sibéria. Na verdade, o cérebro da gente precisa das duas coisas, né? Assim, não vamos poder dizer também que ficar só riso, não. A gente tem todo um aparato de emocional no cérebro que para a gente viver, né? Para a gente utilizá-lo, né? É importante a gente conseguir
ter uma maturidade até, né, emocional para ficar triste na hora de ficar triste e ficar feliz na hora de ficar feliz, né? A gente tem que conseguir experimentar essas sensações que o corpo da gente nos permite, né? O riso, o humor, ele é social, né? Ele não é individual. Então, se o outro não está rindo, será que isso pode ser chamado verdadeiramente de humor? Uma outra coisa interessante é que, assim, ironia, sarcasmo, nem sempre é o que a gente pode pensar de um riso verdadeiro. Às vezes pode ser justamente uma maneira de se defender das nossas inseguranças, dos nossos medos, de atacar o outro que a gente acha que é diferente por conta da nossa intolerância. Então, eu acho que rir não vale tudo, né? Mas porque nem todo riso é verdadeiro, né? Tem todo um riso aí que pode ser um riso de ataque, um riso que não corresponde, de fato, a um riso promotor de saúde, de desenvolvimento pessoal. Se a gente for pensar, a pessoa está vivendo um luto, por exemplo, um familiar, um ente querido que partiu, e a pessoa está rindo, está feliz, também não é uma coisa saudável, né? Ela precisa de vivenciar aquele luto, aquela tristeza, para depois retomar, né? E ao mesmo tempo também, você pensa que a pessoa está de férias aí, passeando e fica, né, assim, triste, preocupado e não consegue aproveitar, né, a vida mesmo, né? Então tem que ter um meio termo mesmo, né? O riso de nervoso, o riso amarelo, que a gente chama, né? Essas são situações que a gente é preciso entender que geralmente ela tem como objetivo justamente diminuir o nível de tensão emocional, né? É como se assim, olha, na dificuldade que eu encontro, o riso pode me deixar relaxado. E aí a pessoa ri, né? Mas isso pode trazer essas repercussões. É interessante também pensar que, assim, o riso, quando ele aparece nessas situações, ela aparece no intuito justamente de diminuir a tensão e de garantir uma intimidade, de garantir uma relação social boa naquele momento. Só que por ser no contexto inapropriado, tem esse efeito paradoxal, né? A pessoa é vista como estranha, é vista como alguém que está se comportando inadequadamente, né? E muitas vezes está. E aí também é preciso buscar ajuda para isso. E quem não se lembra do sorriso desse famoso personagem? A expressão característica do Coringa retrata uma doença pouco conhecida, mas que traz sérias consequências: a epilepsia gelástica. Epilepsia gelástica é um dos transtornos neurológicos que pode provocar o que a gente chama de transtorno de regulação afetiva, né? Então, a pessoa pode apresentar reações emocionais inapropriadas ou de intensidade desproporcional, exacerbada para aquela situação. Então, a pessoa pode estar vivenciando uma situação muito difícil, está sendo demitida, por exemplo, está indo num velório e tem uma crise de riso que ela não consegue controlar. Geralmente, esses quadros patológicos, como o do Coringa, do filme, eles têm um correlato orgânico, né? Eles são derivados de algum distúrbio neurológico. A epilepsia gelástica, ela recebe esse nome porque a pessoa tem uma crise convulsiva, que é uma crise do tipo gelástica, né? E o que caracteriza a crise gelástica? A crise gelástica ela é caracterizada por uma parada comportamental, tá? Como se fosse vamos dizer assim, uma ausência. Ela pode ter até ficar um pouco mais lenta, um pouco mais devagar. E no caso das crises gelásticas, como a maior parte das vezes elas vêm da ínsula, que é uma estrutura que pode evocar o riso, a pessoa fica rindo, né? E isso, às vezes, o que é o alerta que a gente tem para isso? É porque, às vezes, não se percebe que isso é uma crise. A mãe de Pedrinho percebeu que havia algo errado com o filho. Com mais ou menos 1 ano e meio, 2 anos, ele começou a apresentar algumas crises de riso. E eu, mãe de primeira viagem, falava com a médica, ela falava assim, é normal. E ficou nisso. Aí você vai vendo o desenvolvimento dele, você vai vendo que não é normal, que não é uma coisa normal. E aí eu procurei outro médico. Aí eles fizeram o exame de uma alteração no cérebro dele. Aí até que eu consegui uma vaga pro Hospital São Paulo, lá no centro de São Paulo. Eu fui lá, aí eles falaram para mim que era epilepsia gelástica. Aí eu fui pesquisar, saber como que funcionava. Aí eu vi que aqui no Brasil seria muito difícil fazer essa cirurgia por conta do risco.
tinha muito risco ou dele ficar com sequela ou dele morrer. Aí nós conseguimos arrecadar o dinheiro para fazer a cirurgia. Aí foi para Paris e ficou 5 dias internado, sem recuperação dele muito boa, e nós viemos embora. Mas está muito bem. Outra criança, não só os ataques de riso dele, mas a criança é estressada com hematoma no hipotálamo, que é a epilepsia gelástica. Ele fica muito nervoso, ele era bem agressivo. Agora é outra criança. Eu falo pra ele, eu tô apaixonada por você agora. Antigamente era difícil. De vez em quando ele dá uma risadinha, eu até assusto. Tá achando que é crise. Mas aí ele fala, não, eu só tô rindo. Eu falei, tá. Né? Muitas crianças têm essa doença e não sabem o que é. Como no meu caso, eu vim descobrir o que o Pedro tinha, o Pedro já tinha 6 anos. Então, demorou muito para ter um diagnóstico, entendeu? Tem que saber que tem essa doença, tem que saber que tem cura para isso. O nosso povo se manifesta afetivamente muito mais do que outras sociedades, por exemplo, que algumas sociedades europeias, algumas sociedades orientais. Então, não é só no riso que a gente faz uso sempre no tecido social, nas nossas relações, né? A gente também faz uso de diversas emoções no nosso cotidiano, principalmente nas nossas relações interpessoais. O riso é uma delas. Mas agora com a internet fica flagrante isso, né? Quando está todo mundo ali pensando, enxergando a situação de uma maneira, a gente, enquanto sociedade, enquanto cultura, já consegue construir, enxergar algumas coisas de maneira mais leve, pela via do bom humor. Eu tenho um entendimento que isso aí é uma herança africana nossa, né? A gente tem muita influência das populações afrodescendentes e na África eles são muito pouco contidos para isso, né? E a gente, felizmente, a gente tem esse tipo de herança aqui, né? Que torna a experiência aqui no Brasil, a vida aqui mais divertida, né? O brasileiro é um povo muito positivo, muito para cima e muito bem-humorado, espirituoso, sabe? O Cacete Planeta foi o primeiro programa de humor que foi para as ruas para registrar esse humor do brasileiro e trazer ele para a televisão, trazer, enfim, para as grandes mídias, né? E justamente o que nos interessava não era ir para a rua para humilhar as pessoas, mas justamente para que elas zoassem com a gente, para que elas zoassem da gente, para que elas trouxessem esse espírito criativo e espirituoso que o brasileiro tem. O riso é uma reação universal, espontânea, decorrente de algum pensamento, sentimento prazeroso. Ele ajuda a gente a diminuir as nossas tensões emocionais, ajuda a construir relações mais saudáveis e é um remédio que a gente usa cotidianamente, mas ainda não sabe do potencial terapêutico dele. Então, riam, aproveitem esse recurso para ter uma vida mais leve, não encarem as coisas com tanta seriedade, né? Esse é um dos caminhos para promover uma saúde mental. Na minha opinião, gargalhada salva seu dia, gargalhada salva seu relacionamento, salva sua saúde, salva seu evento, salva seu mês, gargalhadas salvam, as gargalhadas salvam. Com grande frequência, muita gente tá precisando de rir mesmo, né? Assim, às vezes o que resolve mesmo é rir, né? Dar uma boa risada assim, né? Que resolve muita coisa mesmo, né? É um remédio muito bom, não tem dúvida que tá entre os melhores, né? O riso é até uma reação do organismo, né, que é meio inexplicável, né, mas certamente é algo que é vital para o ser humano. Eu não conheço quem conseguiu viver bem sem rir. Acho que não existe essa pessoa.